Bom dia, amadas irmãs. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. É um prazer muito grande estarmos compartilhando essa devocional no dia de hoje. Hoje, 11 de setembro, de 2020, ano em que estamos vivendo algumas atribulações, mas sempre que pedimos socorro ao Senhor, sabemos que Ele está sempre presente, Não podemos desanimar. Hoje, nessa data, 11 de setembro, me veio à memória algo que aconteceu muito triste. Há 19 anos atrás, em 11 de setembro de 2001, quando os irmãos devem lembrar que aconteceu uma tragédia nos Estados Unidos devido à guerra, essas guerras por poderes, terra, enfim, que houve muitas mortes, o ataque das Torres Gêmeas, como ficou conhecido, Então, nessa data, vamos refletir um pouco sobre isso, mas antes eu peço às irmãs que abram as suas Bíblias no Salmo 71, no versículo 3, uma oração de Davi, que diz assim: peço-te que sejas a minha rocha de refúgio, para onde eu sempre possa ir. Dá ordem para que me libertem, pois és a minha rocha e a minha fortaleza. Amém. Percebemos aqui, irmãos, que esse salmo é um salmo de Davi e que isso aí era uma oração de emergência. Daria o título para essa devocional de hoje, oração de emergência, Porque ele vem para peço-te que sejas a minha rocha de refúgio, para onde eu sempre possa ir. Dá ordem para que me liberte, pois és a minha rocha e a minha fortaleza. Eu particularmente gosto muito, da história de Davi, a confiança que ele tinha no Senhor, que nós possamos nos espelhar nele para termos essa confiança. Mas, como falei, nosso devocional vai ter como tema oração de emergência. Quantos de nós, muitas vezes, nos sentimos em uma situação de perigo, um risco de acidente no trânsito, e aí nós não temos tempo de fazer aquela oração com a estética da oração, como tem sido debatido na nossa EBD sobre oração. Então, existe aquela oração de emergência, e a palavra que nos vem à boca para falar com o Senhor, a gente faz. Tudo sem planejamento. O importante é o socorro. Nós sabemos que Ele está presente na hora que... tem uma frase que eu gosto muito que diz que Deus está apenas a uma oração de distância. Então, quando nós clamamos, Ele está presente, Ele está do nosso lado. Então, eu gostaria de compartilhar com as irmãs, nessa devocional, um artigo que eu vi sobre o 11 de setembro, no caso de 2001. Eu achei muito interessante e gostaria de compartilhar. Em 11 de setembro de 2001, Stanley Prainat estava trabalhando no 8º primeiro andar do World Trade Center, na Torre Sul, quando viu um avião voando em direção a ele. Stanley fez uma rápida oração. Ou seja, ele fez uma oração de emergência. Imagina, ver na velocidade de um avião, E ele, em direção a ele, então ele não encontrou outra saída. Era a velocidade de um avião vindo no prédio que ele estava, no 8º primeiro andar. Então ele clamou a Deus, porque não existia outra saída para ele. Ao mergulhar sob uma mesa para se proteger, Senhor, eu não consigo, tome o controle. Estas foram as palavras de Stanley. A oração de emergência é quando saiu do controle humano. Nós não temos nenhuma saída, então nos resta essa oração de emergência. O terrível impacto do avião encurralou Stanley atrás de uma parede de escombros.
Mas ao orar e clamar por ajuda, Brian Clocker, um funcionário de outro escritório, ouviu e respondeu, abrindo caminho entre os pedregulhos e a escuridão. Os dois acharam a saída descendo 80 andares até o térreo e saíram. O que parecia impossível. Quando ele clamou ao Senhor, nessa oração de emergência, o Senhor enviou ajuda, porque ele não precisou fazer uma oração comprida e nem bonita. Ele só disse, Senhor, eu não consigo. Tome o controle. Que coisa tão boa quando nós pedimos para que o Senhor tome o controle da nossa vida, porque nós não podemos sair de determinadas situações, desde pequenas até situações assim grandes. E a gente vemos isso em Davi, quando ele encontrava ameaças terríveis, né? Davi pedia ajuda a Deus. Ele queria ter certeza da proximidade de Deus quando os inimigos o atacavam, quando ele era atacado, fosse por os inimigos de guerra, fosse inclusive até por seu filho, fosse nos conflitos pessoais, quando ele estava aflito, mergulhado com o pecado, como no caso do adultério, fosse nos conflitos familiares. Então Davi tinha essa confiança, e muitas vezes, principalmente no período de guerra, ele vendo os inimigos se aproximando, então quando ele não achava saída, ele dizia, como Stanley, né, toma o controle, né, ou como ele ressalta bem nesse salmo, peço que seja a minha rocha de refúgio, né. É bem interessante a forma com que Davi orava, que nós possamos seguir esse exemplo, né? Aí, aqui tem um texto que vai dizer assim, não nos é prometida a libertação de toda situação difícil que enfrentamos, mas podemos ter confiança de que Deus ouve as nossas orações e caminhará ao nosso lado em todas as situações. Então, por mais difícil que seja a tribulação que estejamos passando, seja um problema de saúde na nossa família, que Deus está do nosso lado, seja a perda de um ente querido e seja uma situação de perigo eminente. Sabemos que Deus está ao nosso lado, né? Nesses últimos 2 dias, quem acompanha os jornais aqui de Pernambuco tem visto que houve abalos de terra em Caruaru. E eu conversava com uma pessoa que mora lá, uma prima minha, e ela dizia que só restava clamar a Deus, porque assim é assustador. Então, nesses perigos eminentes também, que nós possamos ter a certeza que podemos contar com o Senhor, assim como Davi sempre contava, assim como vimos esse relato aqui de Stanley no ataque das Torres Gêmeas naquele 11 de setembro, que nós possamos confiar no Senhor num ano como esse, um ano difícil que é esse 2020. Diferente do ataque de 11 de setembro, que foi algo eminente, nós estamos vivenciando tempos difíceis. Em dezembro, víamos nos jornais que essa ameaça do Covid-19 estava lá na China e nós lamentávamos pelas vítimas chinesas. Depois para a Itália. E estamos vivendo um longo ano, onde todos os planos que tiveram que ser desfeitos, tivemos que modificar nossa rotina, mas temos a certeza que quando oramos e clamamos, o Senhor está conosco em cada dia desse 2020, assim como esteve com as vítimas daquele 11 de setembro. Que Deus abençoe a todas, tenham um bom dia na presença do Senhor, um dia de comunhão e oração com o Senhor. Deus abençoe.